Bom, bora pra mais um? Bora pra mais um rapidinho. Vamos ver agora um Podpah. Gosto muito dos meninos, muito bom. E hoje vai ser com o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva que é estudioso, arqueólogo. Arqueólogo? Arqueologista? Nossa, do nada bateu um branco aqui. Mas teólogo também, acredito eu. Porque ele fala muito dessas paradas de teologia, de religião, etc. E vamos ver esse papo dele no Podpah sobre Deus criou o pecado? Sim ou não? O que achamos? Porque Veremos. quando Deus Ele cria, nerfou ele. cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador pra começar a ter pecado. Uhum. Por que ele criou esse fruto proibido? Eu vou pergunta. responder colocando uma outra pergunta para introduzir a resposta. Quem pagou o maior preço disso? Nós? Não ele. Por quê? Quando Deus criou os seres humanos, ele criou os seres humanos livres. Tá bom? A inteligência artificial é muito legal. Mas eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Não. Não. Você entendeu? Pode ser uma foto chopada, mas eu prefiro o ao vivo do que a foto. Sim. Tá certo? Se Deus criasse um monte de iPhones ou Samsung, a gente ia obedecer o que Deus queria. O meu telefone aqui, se eu quiser agora aqui tirar uma foto de vocês, eu tiro, ele me obedece. Você entendeu? Se eu quiser ligar a lanterna aqui, ó, ele ligou, ele me obedece. Só que ele não me ama. Ele só é projetado para aquilo. Então, para me amar, tem que ser mais do que uma coisa inteligente, tem que ser mais do que uma coisa programada, tem que ser uma coisa livre. Então, a partir do momento que Deus criou seres livres, lembra que Deus não duela com seu próprio caráter, nem com a lógica? Deus assumiu um risco. Ele pode ser rejeitado. E ele poderia muito. Poderia. Desde o início, Desde o início. da criação. Exatamente. Uhum. Então, como eu falei, o meu celular não tem escolha. Isso tava no controle de Deus? Tava, Ele ser rejeitado ou não? tava. De que maneira? Ele estava disposto a pagar o preço. Como eu falei, o celular não rejeita o que eu falo. A Laura pode rejeitar. Sim. Mas é melhor tê-la no relacionamento que relacionar com o celular. Então ele criou seres livres. Só que ele colocou leis no universo para organizar a vida desses seres livres. Tanto leis naturais, leis da física, como leis morais. Por exemplo, o Sol tem a sua órbita. O Sol não está ali para poder ficar... A Terra não está ali para ficar fazendo quadrado. Tudo direitinho. Agora, quando essa lei de Deus foi quebrada, começou uma coisa no universo chamada morte. Antes não existia? Não. A morte não fazia parte dos planos de E Deus. como que a gente ia viver num mundo onde não se morre as pessoas? Ia ter lugar pra todo mundo? Sim. Como? Ó, só para você ter uma noção, nós temos duas maneiras de responder isso. Eu acho uma Uma viagem, delas, desculpa, eu acho Que uma o viagem limite de muito crescimento louca. de Deus seria encher a terra. Porque ele falou com Adão e Eva assim, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Alguns autores pensam, olha, encheu a terra, acabou. Toda vez que vem essa passagem pra mim, aí na minha cabeça fica assim, de coração, vou falar de forma chula. Isso era incesto? De coração. Sim, mas não, de coração era. No início, os primeiros filhos de Adão e Eva tiveram que casar com irmãos. Porque tinha Adão e Eva. E deles dois, o mundo. Tem que ter um casamento incestuoso aí. Na verdade, o incesto se tornou problemático com o tempo, por isso Deus proibiu. Mas eu não sei como era a fisiologia adâmica. Era outra fisiologia, não era diferente da nossa. Entendi. Nossa, Você entendeu? Aí é muita viagem, cara, sabe? Com tudo que a gente tem de evolução, de estudo, de pesquisa. Se apegar nisso, eu acho ainda muita loucura, sabe? Então, nessa questão, Não que já saibam tudo, que já tenham todas as respostas, mas claramente o ser humano evoluiu de uma quando forma bem diferente. a né? humanidade caiu em pecado e foi condenada à morte eterna. E quando eu digo condenada à morte eterna, eu vou explicar isso. Porque uma vez o Richard Dawkins, aquele famoso ateu, escreveu Deus um Delírio. Richard Dawkins falou assim, Deus é um manipulador, um marido ciumento, aquele que fala assim, ou fica comigo que não eu te mato. Porque parece mesmo, quando você olha assim, Deus fala assim, olha, se Exatamente. você ficar comigo, eu vou te amar e vou te trazer para o paraíso. Se você não quer, eu vou te jogar no inferno. Realmente, parece um namorado possessivo. Eu falar com ela, ou fica comigo, ou senão eu vou te matar. Isso é um Exatamente. bandido que faz um negócio desse. Então Deus é assim.
A comparação não é essa. Quando Deus fala para nós ficarmos nele, senão nós vamos morrer, seria algo semelhante à água dizendo para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer. A água não é um namorado possessivo. Se a água pudesse pensar, né? Ela é um A ambiente, tá. É o único meio do peixe viver, porque não existe associação vida merda. de peixe fora d'água. Então, Existe se a vida água vira para humana o peixe e sem fala assim, Deus. peixe, não saia de mim, senão você vai morrer, a água não está sendo manipuladora, nem possessiva, nem arrogante, nem ciumenta. A água Mas isso é só uma condição, gente. está Ué, sendo apenas lógica. Da mesma maneira que a água diria para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer, Deus diz para os seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, porque não existe vida fora de mim. Só que quando a humanidade rompeu com Deus, ela escolheu a morte. E como Deus ficou quando ele viu a morte? Arrasado. E aí, Ele não pode dar uma segunda chance Resetar. disso de novo. É tipo assim, ó. Erraram. resetar. Tchum, vamos de novo, mais uma, pra ver se Eva e Adão vão... Poderia, se ele não fosse coerente com o caráter dele. Pô, é Deusão, né? Mas ele não tá Deusão. devendo... Mas tipo assim, Deus não tá devendo explicação pra ninguém. Mas Deus não duela com o seu caráter. Essa que é a questão. nossa, Nós dá duelamos uma com o nosso explicação caráter. pra tudo, né? Você entendeu? A gente tem aquele negócio, não, no escondido eu faço, no ao vivo não. Deus não duela com o seu caráter. Porque... Mas se ele sabia de tudo, como que ele não sabia da morte? Ele sabia, e ele resolveu pagar o preço mesmo assim. Ah, E como é que é essa questão de pagar o preço? Outra parábola para vocês. Dizem que uma vez um rei colocou regras no reino dele para organizar a vida de todo mundo. E tudo funcionava bonitinho. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino, porque estava escrito na lei lá, se alguém roubar vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta, não tinha tranca, a delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Se roubava, quem quer perder o olho? Um belo dia, os soldados trouxeram majestade. Esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante, roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Sim, a lei manda isso. Só que tem um problema, majestade, é o seu filho. É o príncipe. nossa. E o menino implorando, pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. No papo reto. No papo reto. Eu não no arranca. papo reto eu não arrancaria não, do meu filhote, não. Ele falou, caralho... Aham. ia Se você dar uma não sandáliada arrancasse, nele, o que o povo ia falar? Ah, esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Eu sou muito suave, acho que eu não ia arrancar o O olho que de que ele ninguém, não. fez? Ele arrancou? Não. Ele podia mudar a lei também, né? Mas não, também não dá certo. Se ele também arrancasse, também ia dar problema. Porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. Palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? Palavra de rei não volta atrás. São 2 olhos que a lei requer, são 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranquem os meus olhos e deixe meu filho vivo. Por que ele fez isso? Por amor. Ele conjugou o amor divino com a posição soberana de monarca. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para a gente ter esse papo reto aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso para mim é tão sério, tão forte, tão lindo. A simbologia é bizarra, mano. Eu sei que a Eu única acho coisa foda. que me garante ir pro céu Eu não é a acho boa foda. obra que eu faço. De todas não é a as caridade religiões, que eu acho faço, foda. não é guardar a lei, é aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E os meus pecados estão lavados no sangue do Cordeiro. E daqui por diante, e os erros que eu cometer, Ele pode me perdoar se eu me arrepender. E as obras são só o resultado da minha caminhada com Ele. Existe pecado imperdoável? Existe. Jesus falou Que é o contra o Espírito contra o Santo. Espírito Santo. E o que é o contra o Espírito Santo? É você duvidar dele? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa atinge tal situação em que a pessoa não volta mais, ela não se arrepende mais. Não é Deus que desiste da pessoa, a pessoa que desiste de Deus de maneira Finita, assim. finita, não tem como. Por exemplo, o diabo cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não tem mais como o diabo se arrepender. Não mesmo? Não. Pela Bíblia, o caso dele já está decidido.
Doideira, né? Eu tava falando, eu adoro a simbologia, eu adoro como essas histórias são construídas, eu gosto de pesquisar. E de todas as religiões, cara. Eu acho muito interessante, porque ela mostra muito da psique humana, como ela foi se desenvolvendo, né? Porque assim, não acredito em religião nenhuma. Falo que eu sou ateu, graças a Deus, mas é brincadeira. Sei lá, eu não penso muito sobre a minha conexão com a religião dessa forma. Não gosto de estar envolvido em nenhuma religião, porque eu acho que todas elas são um reflexo de situações de um lugar, de um tempo, de um espaço. Tem certas coisas que eu acho que são anacronismos que as pessoas fazem hoje para justificar preconceito, para justificar certos dogmas que não cabem mais, para doutrinar uma parte da sociedade, amansar e domesticar essa parte da sociedade para que ela não se revolte contra seus algozes. Eu tenho um problema com religião de forma geral desse sentido. Aí fora o pastor ladrão pra caramba, esses caras que ficam explorando literalmente mesmo os outros, que não é nada sutil, né? Que foge da sutileza da religião e descaradamente são praticam extorsão, né? Desculpa. Mas é isso, é isso. Gostei. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aí, meu irmão. Se inscreve aí. Vamos pro próximo.